Você já teve aquela sensação de querer mais de Deus, mas não conseguir? Tipo assim, de querer ter uma experiência com Deus, ter mais intimidade com Deus, de buscar mais a Deus, mas é como se fosse algo que te impedisse. No livro do Evangelista João, capítulo 7, versículo 34. Eu não deixei preparado aqui, mas já achei. Que diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre ou do seu interior. Eu digo, mas o que isso tem a ver? Jesus ele está aqui numa festa, né? Não me lembro muito bem que festa seja essa. Ah, aqui apareceu. É a festa dos tabernáculos. E Jesus aí se levantou e ele começou a falar. E ele falando que se alguém tem sede, venha até a mim e beba. E Edilon, o que é que você quer trazer com essa mensagem? Uma parte aqui interessante que eu quero grifar é: venha a mim e beba. Às vezes a gente quer buscar mais de Deus, mas a gente não vai buscar, a gente não vai até a fonte. Queremos ter experiência com Deus, mas não vamos até a fonte. Queremos conhecer mais de Jesus, mas não vamos até a fonte. Edilon, que seja isso que nos impede? A procrastinação, a preguiça. O que é procrastinação? É a gente querer deixar algo que dá pra gente fazer agora, deixar para depois. Muitas vezes a gente tem um tempo livre aí para buscar Deus e a gente não vai. Você pode chegar assim e falar: Edilon, mas eu não tenho tempo. Pronto, já que você não tem tempo, eu vou fazer alguma pergunta e você vai me dizer se você não tem tempo ou não tem. A pergunta que eu quero fazer é: você já reparou quanto tempo você passa no celular nas horas vagas? Naquele momento que você chega do trabalho e você vai pro celular? Ou aquele momento que você chega em casa cansado, vai pro celular? Você vê que isso rouba o seu tempo. Tem uma função no Samsung, meu celular é um Samsung, e tem uma função nele que é nas configurações que a gente precisa bem assim, bem-estar e controles parentais, alguma coisa assim. E quando você entra aí, você vai olhar o seu relógio semanal ou o seu relógio diário. Quanto tempo você mexeu no celular naquele dia. E você vai reparar que todo o seu tempo vago você gastou com isso. Você não gastou seu tempo vago lendo a Bíblia, olhando aquele tempo que você tinha do trabalho, aqueles 2 horas que você tinha de trabalho, você poderia estar lendo a Bíblia. Mas não, você estava onde? No celular. Ou você preferiu dormir. Estava cansado sim, mas tinha um momento para Deus. A gente não quer nos esforçar e tirar esse momento para Deus. A gente quer tudo de mão dadas. A gente quer que Deus venha até a nós e deposite na nossa mão se a gente se quer ir até Ele. E quem tem sede tem que ir até Ele, buscar Ele. E buscar no íntimo, no secreto mais dele. Então, você pode ver que isso não depende só de Deus. Não é uma obra... como é que eu posso dizer? Eu esqueci a palavra que diz que... Eu não me lembro muito bem a palavra que fala, mas eu vou tentar lembrar. Peraí que eu já volto. Eu lembrei o que fala. Como é que fala? Não a obra unir... Meu Deus, já esqueci novamente. Acabei esquecendo novamente. Peraí. Não é uma obra unilateral. Como assim unilateral? Só da parte de Deus. Esse é um trabalho que depende de você também. Entendeu? Tem coisas que vai ser só Deus que vai fazer. Mas tem coisa que precisa da sua participação. E isso é o que precisa da sua participação. Se você tem sede, você tem que ir até Deus. E você não vai porque você tem preguiça ou porque você coloca desculpa. E não vai até a Deus. Você vê como isso é um empecilho de você ir mais fundo, de você experimentar mais fundo de Deus, porque você não quer renunciar àquele tempo que você passa conversando no celular, passa jogando ou passa fazendo outros tipos de coisas para ir ajoelhar, para ler a Bíblia. Eu fui fazer uma pesquisa esses dias, né, que eu já ouvi falar isso, que muitos cristãos não leem a Bíblia, não leu a Bíblia completa, nunca chegou a ler a Bíblia toda, ou não lê a Bíblia diariamente. Gente, isso é triste, porque Pedro diz bem assim: para onde iremos
se só tu tens a palavra de vida eterna? Então você pode perceber que muitos crentes não estão se alimentando do alimento espiritual e às vezes nós nos conformamos só com aquilo, aquele negócio, a gente se converteu, passou um tempo, aí a gente experimentou muitas coisas com Deus e a gente se conforma com as coisas que a gente já viveu. A gente não quer viver coisas novas, a gente tem que procurar ter experiências com Deus, dia após dia, ter intimidade mais profunda com Deus. Às vezes você está se sentindo frio espiritualmente, mas você não levanta para ir orar, você não ajoelha para ir orar, você não senta para ler uma Bíblia, você não assiste uma pregação, você não escuta louvores cristocêntricos, você quer que Deus venha até você, mas você não quer ir até Ele. Jesus diz aqui que tem sede, venha a mim e beba. Então, esse é um trabalho nosso, meu e Deus, seu e Deus. Você tem que ir até a Deus e beber, porque se você for até a Deus e beber, Ele vai saciar a sua sede, Ele vai encher você da presença dele, vai encher você da unção dele, do Espírito Santo dele. Então a gente tem que ir até Deus e buscar. A gente não tem que ficar sentado esperando receber. Não, se a gente não for até Deus e buscar, a gente não vai ter experiência com Deus, a gente não vai conseguir ter intimidade mais profunda com Deus. Isso depende de mim e de você. A gente tem que ir até o Senhor e beber dessa água, porque Jesus, Ele é a água. Jesus, Ele é a fonte. E se irmos até Ele, rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Essa é a mensagem que eu trago para vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E vá até Jesus, se sacie a sua sede. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.